da Vigilância Ambiental, do Departamento de Vigilância em Saúde. Tá? Então, nós trabalhamos com vários programas, né, dentro da Secretaria. Nossos programas são localizados no Centro de Controle de Zoonoses, que é um departamento, um setor lá de dentro, né, da vigilância. Nós temos três vigilâncias dentro da Secretaria. É a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância sanitária. São as três vigilâncias em saúde. Então, o nosso setor, que é a vigilância ambiental, a gente trabalha com programas de controle de dengue, né, da dengue, monitoramento, né, da dengue. A dengue, na realidade, a doença não existe, né, aqui na nossa cidade. Né, mas os focos de Aedes, o Aedes aegypti, ele já existe aqui, são vários focos que a gente já teve, né? Então ele já está atuando aqui na área, né? Ele já está se instalando por aqui, só a gente não tem ainda doença. Temos casos importados, né, que vêm de outros locais, né? Casos aqui mesmo a gente não tem ainda. Mas se faz o monitoramento. Né? Temos o programa do controle da raiva urbana, né? Que é a questão dos morcegos aqui em Pelotas, a gente tem muita quantidade, uma quantidade bem expressiva de morcegos, então a gente na realidade faz todo o monitoramento, o controle, né, dos animais que possivelmente estão caídos ao chão, que a gente tem que levar para diagnóstico de raiva, o diagnóstico é feito no laboratório, né, a gente envia as amostras, né, mediante coleta no setor. Então as colônias são bem grandes, né, essa época mesmo são períodos de reprodução desses morcegos, então eles se instalam nos prédios antigos aqui em Pelotas. Então a gente tem que fazer o controle das colônias, né? É um animal protegido por lei, a gente não pode exterminar, né? Porque ele controla, faz equilíbrio, né, ecológico, então se alimenta de insetos, a maioria dessa área aqui, as espécies, né, que a gente encontra. Então a gente tem esse controle também, né, da raiva urbana, mediante vacina dos cães, bloqueio vacinal nas áreas de risco, né? Então a gente também faz um programa de controle de roedores, né? É um trabalho bem difícil na Secretaria, porque atualmente a gente está sem equipe, né, de trabalho, né, para fazer um bom monitoramento. O problema da cidade é o lixo também, a gente tem muito lixo no céu aberto, né, a população não colabora muitas vezes, né, com o controle. Então, e temos outros programas também, controle de insetos, de lagartas, urticantes, né? Todos têm os períodos, né, de épocas do ano que a gente atua com palestras educativas, depois a gente vai conversar um pouquinho aqui no slide. Então hoje a gente vai falar, né, que a Vanessa nos solicitou para falar um pouquinho sobre o controle do Aedes aegypti, né, em Pelotas, tá? Então, feito no departamento da vigilância, o coordenador mesmo é outro biólogo, né, que trabalha lá, só que ele hoje não pôde vir, está bem atarefado com a questão dos agentes lá, para fazer os trabalhos, né. Então, o Aedes aegypti, ele é originário da África, né, e chegou ao Brasil na época da colonização, né, através de tráfico de mercadorias, né. E ele pode transmitir várias doenças, a gente sabe, né, hoje em dia tem a dengue, né, tem a clássica, hemorrágica, tem a zika, né, o vírus da zika também, que está transitando, né, nas áreas lá para cima também. Né, então a gente está bem preocupado com a questão dessa infestação desse mosquito nessas áreas. Né, então a gente está pedindo bastante controle da população nesse sentido, né, de auxiliar no controle desse mosquito, né, fazendo a prevenção. Tá? Tem a chikungunya, a febre amarela, a zika, né, ele é o vetor dessas doenças. Né? Bom, então a parte do ciclo de vida, né, ocorre na água, né? O mosquito, tanto o nosso comum, aqui o Culex quinquefaciatus, que é um mosquito de valeta, da água suja, né, que vocês conhecem, aquele que incomoda bastante no verão, né? Que faz barulhinho na orelha da gente, aquele mosquito, ele tem hábitos de picar mais à noite, né? É um mosquito que ele é vetor também, mas aqui na nossa cidade ele não veicula nenhuma doença, não tem nenhuma, só lá pra cima que ele é vetor da elefantíase e outras, né, que pode ocasionar. Aqui a gente não tem, ele é um mosquito, na realidade aqui ele só nos incomoda mesmo, né? Mas o Aedes aegypti, né, ele faz a parte do seu ciclo na água, né, é um mosquito de outros hábitos diferenciados do nosso aqui, né? Ele é um mosquito que tem, preferencialmente, ele pica durante as primeiras horas da manhã, né? Ele é um mosquito mais diurno, né, de hábitos diurnos,
Então, os ovos dele são muito resistentes. Enquanto o Culex quinquefasciatus, que é o nosso aqui da nossa região, ele coloca os ovos em jangada, em forma de jangadas, né? Coloca dentro da água. Esse mosquito, ele já tem um outro hábito, né? Que a colocação desses ovos dele, eles são colocados isolados, né? Na realidade, ele não coloca em jangadas, não coloca eles juntos, coloca todos eles isolados. A fêmea tem uma característica, tá? Ela coloca esses ovos aqui, ó, geralmente ela coloca clarinho assim e coloca de forma isolada, tá? Coloca em vários locais, em vários recipientes. Por exemplo, dentro da casa da gente, se tem o potinho do cachorro com água, ela coloca próximo da água, sempre próximo da água, ela vai colocar, não dentro da água. Então ela coloca em áreas isoladas vários ovos, né, no mesmo local. Se ela coloca um no potinho do cachorro, ela bota o outro lá do outro lado do tanque, um exemplo, assim, onde tem água parada, ela vai espalhando os ovinhos até por uma forma de preservar a espécie, né, para proteger os ovos. Então esses ovos são colocados nesses recipientes, né, geralmente, e eles ficam ali aguardando, né, a chuva, vamos dizer assim, a umidade, né, ali próxima da umidade, e em seguida vai emergir, a ninfa vai emergir, né. Então, e aí é mais fácil para eles, eles têm bastante resistência nos locais, eles duram bastante tempo, são bastante resistentes e têm uma viabilidade muito alta, né? Até 1 ano e pouco eles conseguem sobreviver mediante altas temperaturas e baixas, não abaixo de 8 graus, claro, ele vai morrer. Até por isso que a gente aqui no inverno, a gente não tem tanto problema devido à nossa temperatura muito baixa, né? Porque ele não resiste, tá? É um mosquito que vive próximo ao homem, né? Ele se adapta às condições, como os outros, né, também, tá? É um mosquito diferenciado, depois a gente vai ver, tá? E ele tem a fase de larva, né, nós vamos ver o ciclo direitinho, tá? E o ovinho, mediante, como ele vai amadurecendo, né, conforme o tempo, demora mais ou menos, depois que ela faz a postura, de 6 a 7 dias ele começa a amadurecer, tá? Bom, ele busca sempre locais escuros e quietos para repouso, né? Esse mosquito, a fêmea, ela se alimenta de seiva e de sangue também, tá? Ela é hematófago, né? A fêmea geralmente é que pica, né? Sempre as fêmeas, né? Ele faz um repasse sanguíneo no início da manhã, né? E ao anoitecer, tá? Então ele busca o sangue para a maturação dos ovos, a fêmea, tá? E esse mosquito, geralmente, ele voa abaixo, tá? Ele tem uma dispersão pequena, né? Ele voa abaixo, né? E raramente excede os 100 metros de distância. Então, é um mosquito que fica no nosso domicílio, tá? Então, ele procura o homem, né? Para se alimentar. Ele repousa sempre em paredes, mobílias, peças de roupa, principalmente na roupa da corda, quando a gente deixa toda noite, ele vai para ali, procura um ambiente escuro, tá? Ele sempre procura locais, assim, cantinhos, né? Então, de dia ele sai para se alimentar, né? Na residência, ou nos locais de balcões, onde a gente guarda as coisas, eles ficam quietinhos durante o período todo da noite, né? Aqui é o ciclo biológico, tá, dele. Então, a gente vê que esse mosquito, ele sobrevive mais ou menos, né? O período de vida é de 30, né, a 35 dias, tá? Ele tem a fase de larva, né, que é L1, L2, né, são 4 fases, L1, L2, L3. A larva, geralmente, é onde o pessoal lá na secretaria faz a identificação, porque os agentes, né, eles coletam as larvas e é feita a identificação dessas larvas no laboratório, né. Então, a gente identifica ele pelas características morfológicas, né, dele, que ele tem umas diferenciações, tem umas viras, né, no dorso, tem pintinhas. E as larvas, né, elas têm um sifão, né, que é onde ele respira, né, na superfície da água, a larva, né, a fase que ela está se alimentando, ela vai ao chão, né, e volta, né, na água e respira. Então, a identificação é feita pelo sifão, que é bem mais curto, né, diferenciado. O sifão, essa pontinha aqui, onde a larva se respira dentro da água, tá? E tem a fase de ovo, então são um desenvolvimento de 8 a 12 dias em todo esse período dele, depois que fez a postura, tá? Tem as pulpas, que é uma fase que esse mosquito não se alimenta, a pulpa não se alimenta, geralmente nessa fase. Tá? Em seguida ela já emerge para a forma adulta, a larva, né? Bom, aqui algumas características então do mosquito, né? Vocês sabem que o mosquito, lá na secretaria chega muita gente
trazendo mosquitos enormes, né? Só que, às vezes, tem várias espécies, tem o albopix mesmo, é uma outra espécie, que ela é bem parecida com esse mosquito da dengue. Então, as pessoas se apavoram. Tem um mosquito com uma pintinha, já vou levar lá na secretaria, que eu acho que é o Aedes aegypti. Mas não é, tá? São espécies bem parecidas. As características têm que ser visualizadas mediante microscopia, tem que ter, né, análise de todas as estruturas, né, dele. Então a gente não é bem assim para identificar. Olho nu a gente não identifica. O ideal mesmo é levar para um técnico, né, identificar para a gente ter certeza. Então ele possui essas manchinhas brancas, né, nas patas, né? Ele possui uma lira aqui, ó, um desenho de lira no dorso, que essa lira, conforme a idade e o envelhecimento dele, ele vai desaparecendo, tá? Então, por isso que muitas vezes a lira não quer dizer que seja o Aedes, apresenta ou não. Tá? Então, tem que ver características na larva também, características nele, né, que identificam a presença dele. O sifão mesmo é uma característica bem presente, que ele é bem curto nessa espécie, diferente dos outros, tá? Que os outros têm sifão longo, então é uma característica bem marcante, tá? Ele mede de 0 a 0,5 centímetros, tá? Geralmente é preto, com as asas translúcidas, né? E essas manchas brancas, tá? O macho, geralmente, ele tem aqui, ó, a prosbóstera, ele tem lisa, sem pelos, né? Já a fêmea possui tufos, né, de pelos na prosbóstera, que é uma característica para diferenciar o sexo também, tá? Bom, aqui tem algumas regiões, né, no Rio Grande do Sul, que registram a presença do Aedes, né? Então, vocês veem que em 2000, né, no Rio Grande do Sul, olha como era o vermelhinho aqui, a gente pode visualizar aqui que era bem poucas regiões. Olha como ele foi aumentando ao longo dos anos, né? Até 2014 a gente vê a presença do Aedes foi bem expressiva, né? Então, é um animal, certo, que ele tem uma alta capacidade, uma alta plasticidade, que se chama de adaptação, ele é muito flexível a se adaptar às condições. Na realidade mesmo, o frio é que, por exemplo, se a gente congelar o ovo dele, o ovo a gente acaba matando, congelado, né? Uma temperatura bem alta, bem baixa. No caso, assim, o ovo é muito resistente, inclusive ao frio aqui ele resiste bastante. Mesmo com frio, o ovo, ele entra em um período de apausa, assim, quando esfria muito, o ovo não emerge, né? Ele entra em diapausa e espera uma alta temperatura para seguir o ciclo de vida. Ah, então eles têm essa flexibilidade, essa plasticidade que se chama, que é de adaptação. O mosquito tem tanto essa espécie como as outras, né? Tem isso, até como os vírus, né? As bactérias, que têm as mutações, né? Se adaptam às condições ambientais, né? Aos fatores ambientais, adversos ou não, né? Então aqui a gente pode ver que aumentou bastante, né? Nas regiões, ao longo dos anos, a gente vê que aumentou bastante, tá? Aqui estão as duas regiões do estado que apresentam risco, né, em relação à dengue, a gente, em Porto Alegre, né, e região metropolitana também, pela concentração populacional, intenso trânsito também, e também os meios de transporte, os ônibus, né, às vezes o mosquito vem dentro do ônibus, vem no caminhão, né, que traz as mercadorias, vem lá no fundo do baú, às vezes ele chega na nossa região por esses transportes, né. E todo o país, né? E como Porto Alegre, essas capitais têm mais fluxo de trânsito, né? É mais fácil de trazer o mosquito, tá? As regiões do Noroeste, uma fronteira com a Argentina, também os municípios mantêm contato direto com as áreas infestadas, né? Dos países vizinhos, também ocorre, né? Por meio de fluxo de trânsito, então, enfim, né? De turismo. Bom, os programas de controle, da dengue, ele é um programa que foi desenvolvido lá na Secretaria, é um outro biólogo que trabalha, né, nesse programa, e ele existe desde 1999, né, e todos os anos, né, registra-se a presença do vetor no município, tá? E em 2013, o vetor foi encontrado em domicílios. Quando o vetor é encontrado em domicílios, em casas, tá? Quer dizer que está infestado, que a nossa área é infestada. Então, ela é notificada como área infestada, se for encontrada dentro do domicílio do morador. Se for encontrada em perímetro, em rodoviárias, né, em locais que não são considerados infestados, aí porque pode ser casos que vêm de fora. Tá? Então, sempre que é encontrado em domicílio, é considerado infestação. Tá? Então, em 2013, ocorreu isso aqui em Pelotas. Se viu um
você achou o Aedes dentro de um domicílio, então é considerado necessário. Aí saiu então no jornal, aí que entrou em Pelotas, né? Nessa época, que Pelotas entrou na lista das cidades infestadas pelo Aedes, tá? Então foi nesse período aí que começou a função aqui em Pelotas, tá, gente? Bom, em 2013, então nessa época que Deus estourou, né, que se achou no domicílio, nós tínhamos 57 focos. Quer dizer, o foco é onde tem a presença do Aedes, do ovo. Né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha, o pessoal lá trabalha em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado. Tá? O Estado dá o apoio também na questão dos inseticidas, já porque a Secretaria não pode comprar inseticida químico, então o Estado entra junto, né, os agentes, para aplicação nas áreas de risco. Então, quando a gente encontra, em 2013 se encontrou 57 focos, foi um número bem expressivo, né? Foi assustador, porque tinha nas fazendas ali, tinha muito foco da Aedes, principalmente nos ferros velhos ali nas fazendas, que são berços, né? São os criadores ali, porque a gente tem um problema sério com o ferro velho ali, que o morador domo não ajuda a fazer nada, né? E ali fica exposto ao relento, né? E é complicado, e ali a gente tem pontos estratégicos, tem pontos de vistoria, né? Em 2014 foi 17 focos, depois em 2015 10, né? E mediante os tratamentos a gente foi diminuindo. E em 2016 até agora, somente 3 focos foram encontrados. Então o trabalho está sendo bem intenso, né? A gente tem, na época de 2013, a gente tinha em torno de 70 agentes. Hoje a gente está com 29 agentes, né? A Dani, ela trabalha conosco, ela trabalhou muito tempo na dengue, né? Ela tem bastante experiência também. Tá? Então ela nos auxilia bastante nesse trabalho também lá com o pessoal. Tá? Então 2016 diminuiu bastante. Vocês podem ver que foi feito um trabalho de conscientização, de palestra nas escolas, porque o problema da dengue é a prevenção, né? A gente tem que bater na prevenção. Cada um na sua casa tem que cuidar de se não tem água parada. Se não tem lixo exposto, se não tem entulhos dentro de casa, tá? Que possam acumular água limpa, né? Porque o mosquito prefere água limpa, ele tem preferência pela água limpa, né? Ele se instala na água limpa. Então a gente tem que cuidar disso aí, né? Então a pesquisa larvária, esse programa, até tem um projeto desse programa, eles trabalham com pesquisa larvária e armadilhas, né? As armadilhas são os pneus que o pessoal corta, né? Os pneus com uma metragem, assim, e coloca nos pontos estratégicos, né? Que são ferro velhos, rodoviárias, né? Transportadoras. Então, esses são os pontos estratégicos. Essas armadilhas são instaladas nos locais com água limpa para chamar mosquitos. Se ele estiver ali, ele vai procurar aquela água, porque o pneu é escuro, né? É um ambiente bem favorável para ela. É úmido, escuro, então ali ela vai colocar os ovos, com certeza. Se existe aquele mosquito na área, ela vai procurar essa armadilha. Então as armadilhas são monitoradas, né, acho que por semana. E os PS, que são os pontos estratégicos, de 15 em 15. As armadilhas, então, elas são sempre vistoriadas, né, semanalmente, né, para fazer um trabalho de controle, para recolher as larvas que estão ali para serem identificadas. Tá? Bom, aqui então também outro, esse aqui é um ponto estratégico, que são os cemitérios, né, ferro velhos, né, são os pontos estratégicos e borracharias, tá? Esses são os pontos estratégicos que são historiados, né, para se olhar. Por exemplo, o cemitério é um problema sério, porque tem o problema dos vasos da água, né, que o pessoal vai lá, troca a água, então não sei como é que está agora, né, porque eu estou fora desse programa, eu vim ajudando, né, e aí eu trabalho em outro programa, mas eu sei que os cemitérios têm problema sério por causa da água parada, né? Isso, naturais. E mesmo pedindo, né? Já foi feito trabalho de pedido, não adianta. Então, é complicado fazer o controle no cemitério, né? Complicado, tá, gente? Mas igual é feito no monitoramento, né? Aqui o levantamento de índice e tratamento, né? O levantamento de índice, não quer falar um pouquinho dessa parte que você trabalhou? Ali, só para explicar mais ou menos um pouquinho para eles o que seria. Eu vou passar porque ela trabalhou nessa área, ela sabe mais que eu, essa parte aqui da Lira. Só para explicar o que é. A Lira digamos que de tempos em tempos é feito um levantamento de 20% dos imóveis que têm que ser visitados. Porque nem sempre eles exigem, o Estado está exigindo visitar 100%, mas é difícil, porque tem casa abandonada, tem gente que
aluga casa, que vende, não tá, trabalha. Mas a importância de visitar, né? Porque as pessoas, aqui na minha casa não tem dengue, tem que olhar a água da valeta, na hora que a gente chega para visitar. Mas não é assim, porque o mosquito procura água limpa e parada, que está lá na garrafa, que está naquele engranado ali parado, que tu nem sabe. Então, esse levantamento de índice é para isso. A gente visita toda a cidade, 20% em cada bairro. São uma porcentagem de 20%. A gente visita uma casa, pula 4. Vou visitar a casa do vizinho, não visitaram a minha, mas a gente faz uma porcentagem da cidade toda. Não são todas as casas que são visitadas. Gente, só para explicar um pouquinho o que é a vida, né? Então, cuidar muito dessa questão das garrafas, né? De boca para cima, até uma tampinha d'água, assim, um pouquinho d'água, ele já é suficiente para ela fazer a costura, se a gente deixar na rua, exposta, né? Aqui, então, é a pesquisa vetorial, que é assim, se achou foco na área, tá? Se encontrou um foco, por exemplo, lá nas 300, na armadilha se encontrou o ovo do Aedes, né? Então, o que se faz, né? Ocorre o bloqueio, né? Bloqueio todo da área, um raio de 300 metros, mais ou menos, né? Em toda essa extensão, é feito todo um trabalho de levantamento, de recolhimento de lixo, de aplicação de inseticida, né? Juntamente com o Estado, o pessoal todo ele se mobiliza naquela área ali. Esse é feito o tratamento para a gente eliminar os focos, tá? Tem que eliminar o Aedes. O que ele aparece tem que eliminar em seguida, porque senão aquilo vai se alastrar e vai tomar conta. Então, aqui são alguns focos que se encontrou, que foi feito toda a parte do bloqueio, né? Tem que fazer isso aqui, isso obrigatoriamente tem que ser feito. Então, é feito esse trabalho na Secretaria, até para não deixar o Aedes se multiplicar, tá? Então, as ações educativas que a gente acha importantes também dentro da Secretaria, a gente tem vários projetos de educação, né? O dia a dia a gente trabalha também com palestras, com exposição de folder, de material, palestras nas escolas, onde solicita os locais a gente vai para dar palestra, participação em eventos, né? Tem um projeto Zoando também na Secretaria da Saúde que a gente implantou esse ano passado, que é um projeto para as crianças, né? A gente faz todo um trabalho com teatro de fantoches nas escolas de criança de infantil, né? A gente faz palestra para as crianças dentro da sala de aula. A gente fez uma cartilha, né, que tem todas as zoonoses, né, para deixar na biblioteca das escolas, para as professoras darem aula, se basearem naquilo. Tem uma cartilha de atividades também que a gente implantou. Então a gente acompanha na escola toda essa parte de vigilância ambiental, a gente está tentando repassar para os professores e para os alunos, tá? As capacitações são feitas na secretaria e muitas vezes na SMED ali, conforme necessário a gente faz, né? E a orientação da comunidade, que é importante, né? Também por telefone, o pessoal liga muito para nós também. Às vezes quando tu vai no bairro fazer as visitas de inspeção zoossanitária, que são visitas que a gente faz de morcegos, né? Da parte de posse responsável, de esporotricose, que é um programa também que está sendo implantado lá no nosso setor, que é o controle da doença do gato, né, esporotricose. Vocês já ouviram falar dessa doença? Vocês já estudaram? Não. A esporotricose é um fungo, né, que causa feridas no gato, né, atinge os animais, e no lugar, às vezes, que está com buracos assim, no rosto, com feridas enormes, aquilo é a esporotricose, né? Então a gente tem um folderzinho também aqui, ó. É uma doença que tem cura, que a nossa veterinária lá está atuando nessa área. Ela faz a visita, faz a coleta do material para mandar para diagnóstico na universidade, né? Então veio mostrar. Então se faz esse tratamento de monitoramento da esporotricose também, que começou no ano passado, tá? A doença dos gatos, tá? Pode passar, né? Bom, aqui então, como a gente pode evitar, né? Como a gente pode evitar essa presença dos mosquitos? Porque na realidade as pessoas não dão muita bola. Eu não vou fazer porque aqui em casa não vai ter mesmo, né? Que isso é bobagem. A pessoa pensa assim, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas na realidade ele pode aparecer na casa da gente. Imagina, né? Não que seja assim que a gente tenha a doença, mas se dá o acaso, né, gente, dessa doença vir para cá e ter casos autóctones, que chamamos daqui mesmo, no caso, não casos importados, imagina que horror vai ser, né? A gente com zika aqui, com dengue, imagina. Então, é uma coisa séria que a gente tem que parar e pensar. Vamos fazer cada um na nossa casa, pelo menos, a prevenção, não deixar água parada, tá?
orientar, não vamos deixar coisas expostas no pátio. Quando chove, vê se não tem poça d'água, se não tem acúmulo de água. Entulhos de obra, principalmente, não deixar exposto, tá? Muita coisa que vai juntar água. Então, até numa lona, assim, tá dobrada, se chove, ali naquele cantinho fica água, então tem que tirar aquela água. Os potes dos animais, as vasilhas de água, procurar sempre lavar elas e passar uma esponja, né? Porque fazer uma fricção dentro do pote, lavar todo com esponja, porque o ovo ele se adere ali, se a gente passar água só, ele não vai sair. Então tem que passar uma bucha, passar uma esponja quando vai lavar algum recipiente, né, algum balde, alguma coisa. Sempre procurar lavar isso assim, nem que seja 2 vezes na semana, tá? Para a gente não ter esse problema dessa água, daquele ovinho que a gente não vai enxergar, que é um ovo pequenininho, a gente muitas vezes não enxerga. Tanto que esse mosquito ele é bem pequenininho, ele é bem menor que esse nosso daqui da cidade. É um mosquito bem pequenininho. Então as pessoas vão lá na secretaria e levam às vezes um mosquitão, assim, né? Não tem nada a ver, é um mosquito bem pequeno, tá? Ele é bem menorzinho, né? E é bem poderoso, né? A gente sabe, né? Vocês estão vendo aí, né? O que está acontecendo. Então sempre procurar eliminar as garrafas de cabeça para baixo. Aí vocês já sabem, né? Que tá toda hora falando na TV, que é uma coisa séria. Agora com a Zika, então, né? Com esse vírus que apareceu, então realmente a coisa está complicada. Lá para cima tem muitos casos de Zika. Já tive no Mato Grosso, agora em Cuiabá, me apavorei de ver. Tem casos de síndrome de Larrett, uma complicação dessa doença também. Está também em estudo, né? Tem a microcefalia, que não se sabe na realidade se é proveniente desse vírus, aquela quantidade toda de crianças, né? Então são coisas que estão falando já de inseticida que colocam lá para controle, que também pode causar uma toxicidade nas pessoas, né? Que pode desencadear a microcefalia. Esse vírus, na realidade, ele chegou de surpresa. Então eles estão estudando, né? Estão vendo as possibilidades, é uma coisa que até nos assusta um pouco, porque a gente aqui mesmo no sul não está preparado para isso aqui, né? Se ocorrer uma epidemia, a gente não está bem preparado para isso aí. Então vamos prevenir para não chegar a esse ponto, né? Tá? Então receber sempre bem o agente de saúde. A gente tem agentes de saúde lá na secretaria que estão uniformizados, assim, com essas bolsas, com a calça, ó. Com a bolsa, tem um crachá com o nome dele, vocês podem ligar para lá e dizer, olha, tem um agente aqui na minha casa, deixa eu entrar, o nome dele é tal. O pessoal vai dizer, não, pode entrar, é funcionário daqui. Porque muitas vezes o pessoal tem medo de deixar entrar, a gente até entende, né? Hoje em dia, com a questão dos assaltos, a gente tem medo. Mas sempre, se vocês quiserem, peguem o nome no crachá, ele vem identificado, vem com o nome da secretaria nas costas, né, emblema da prefeitura, e o crachazinho com o nome e o telefone para vocês ligarem, não tem problema nenhum, tá? Então é muito importante deixar o agente entrar para ele vistoriar as casas, né? A gente tem vários problemas lá que não deixam entrar muitas vezes, a gente tem que até recorrer às vezes à justiça, né? Para a pessoa deixar entrar. Se é uma área de foco, tem que levar lá para o fórum, para o promotor liberar. É impressionante. As pessoas não deixam, tem que ir para a justiça, né? Mas a gente encaminha, né? Se necessário. Então, tem que deixar entrar naquela área de risco. Tem que deixar para a gente poder estourar. Tá? É importante vocês fazerem isso aí. Tá, gente? Em caso de alguma dúvida nessa questão do Aedes, agora tem uns folders aqui que a gente vai entregar para vocês, tem nosso telefone, tá? Aqui o telefone central, ó, ligando para esse número aqui, ela pode repassar para vários setores. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a doença, quanto a algum controle, alguma coisa, pode ligar algum animal que vocês encontrem no sebo, pode ligar para esse número que elas vão encaminhar para o setor de acordo para encaminhar vocês, né? Tá, gente? Nós temos esse telefone e no fundo tem algum outro também que vocês podem ligar, tá? Para pedir alguma informação, solicitar. Não sei se vocês têm alguma dúvida.